começar. Beleza. Alberto, Jota, a primeira coisa que vocês falassem um pouco, quanto tempo vocês estão na imprensa campineira, desde quando vocês acompanham o Guarani, Ponte Preta? Não sei se é mais do Guarani, mas em relação ao futebol campineiro em geral, desde quando vocês trabalham, acompanham o futebol campineiro? Bom, vamos para uma questão de idade. Fala primeiro você. Questão de idade? Olha, eu estou aqui desde 2000, eu acompanho o Ponte Guarani desde que nasci, desde que nasci acompanho futebol. E sempre houve muito respeito por parte de Guarani e Ponte Preta, tiveram momentos mágicos do futebol e por isso mesmo eu aprendi a acompanhar a história dessas duas equipes, muito embora eu seja paulistano. Mas eu de 2000 para cá eu comecei a trabalhar na imprensa, primeiro em Valinhos, depois em Campinas. E a gente está aí todo dia cobrando bastante das equipes de Campinas aí para que eles possam, né, nos dar alegrias novamente. Bom, quando o Jota começou, eu já estava quase pensando em encerrar a carreira, né? Porque eu tenho o sangue do rádio, assim, circulando no meu corpo há muitos anos. Eu comecei a narrar futebol em 1970, no dia 12 de julho de 1970. De lá para cá, pouquíssimas vezes eu fiquei fora do rádio, algumas vezes até por conta de estar trabalhando só na televisão. Mas no futebol de Campinas, eu tive uma passagem rápida em 72, pela Rádio Cultura, hoje é Rádio Globo, né? Nem é Rádio Cultura mais. E passei uns 3 meses, fui para Poços de Caldas, e quando eu retornei para o Rádio de Campinas, foi em 1978, já na grande campanha do Guarani de 78, eu me lembro de ter narrado as 2 primeiras partidas no Rádio de Campinas, que eu narrei, foram envolvendo o Guarani. Guarani Confiança, Guarani Itabuna. Eu sei que foram 12 gols, eu não sei de qual time o Guarani ganhou de 7, do outro ganhou de 5, sei que foram 12 gols que eu narrei. Então eu estou no Rádio de Campinas desde 1977, tive algumas vezes assim em que eu saí, fui a São Paulo, trabalhei um período em São Paulo, eu voltei à Rádio Central, por exemplo, no dia 7 de novembro de 1980, quando ela foi inaugurada, quando ela nasceu, eu fui a segunda voz a falar na Rádio Central. A primeira foi do Alfredo Orlando e depois foi do Alberto César. E como comandante da equipe de esportes da Rádio Central, eu estou nos últimos 10 anos, né? E eu que já fui chamado em 1970 do mais jovem narrador de futebol do Brasil, hoje eu sou o mais velho narrador de futebol de Campinas. Vocês acompanham o Guarani há muito tempo, né? uma larga experiência. Dá para dizer que o atual momento, ou pelo menos os últimos 10, 12 anos, é a pior fase da história do Guarani, tanto tecnicamente, o time na 2ª divisão estadual, na 3ª do Brasileiro, como sobretudo financeiramente, administrativamente, é o pior momento da história do clube que vocês consideram? Acho que sim, né, Com Jota? certeza. Nossa, certeza. O Guarani foi... Guarani, no fundo do poço. Então, e às vezes quando a gente achava que tinha realmente chegado ao fundo do poço, Ele o poço afundava ainda um tinha pouco, né? um pouquinho mais de Verdade. espaço lá embaixo. Porque o Guarani, né, Jota, ele teve, essa época acho que você ainda vivia assim, a época do Betuzini, você Não, eu já acompanhava passava bastante. por aqui, mas não estava no rádio. Sim, né? não estava no rádio. Por exemplo, mesmo antes do Betuzini, o Guarani sempre foi, o Guarani era modelo, né? Sim. O Guarani era tido como um clube modelo. Mas... chamado São Paulo do interior. Exatamente, né? Mas não é São Paulo agora, o São Paulo com inteiro. São Paulo, São né? Paulo inteiro. Então o Guarani tinha as escolinhas, o Guarani revelou inúmeros jogadores que serviram à seleção brasileira, o Guarani sempre teve a situação financeira estabilizada. E depois a situação foi mudando, mudou para o Guarani, mudou para muitas equipes, mudou para a Ponte Preta. A Ponte Preta encontrou um oásis, né, nesse deserto aí, encontrou o Sérgio Carnielli, que salvou praticamente a Ponte Preta de uma situação terrível. E o Guarani vive hoje, com toda certeza, sob o ponto de vista financeiro, de futebol, administrativo, a pior crise de todos os tempos. O time consegue ser rebaixado 2 vezes no mesmo ano. Entende? É difícil. Realmente a situação do Guarani é complicada. E a ponto, né, Jota, parece que é o que nós compramos porque eles vendem, que a única solução seria a negociação do patrimônio. Patrimônio, o que é profundamente lamentável. Acho que o Guarani não precisaria recorrer a isso.
chegou um ponto que agora não tem mais saída, né? A gente ouve isso aí de todo mundo. O grande detalhe é que não tem a receita. Se você, por exemplo, o Vasco deve muito mais que o Guarani. O Flamengo deve muito mais, entendeu? A Portuguesa, só que essas equipes têm mais receita. Se você deve 100 mil, mas você ganha 30 por mês, você vai negociando com seus credores. Agora, se você dever 10 e não ganhar nada, vai negociar como? Isso foi uma sucessão de erros, né? O Guarani não chegou a esse estágio por momento. Isso é uma coisa que vem de década, né, Alberto? Verdade. Acho que de uns 12, 15 anos atrás começou a derrocada do Guarani e sempre entrando pessoas, né, que mais preocupadas em se autopromover do que tentar ajudar efetivamente a equipe do Guarani. E virou uma bola de neve, né? E agora a única solução realmente é o loteamento do patrimônio, né, Alberto? Porque não é todo, né? Me parece que é uma parte só. A gente sabe que o primeiro rebaixamento do Guarani foi em 89, para a Série B do Brasileiro, quando o Beto Zini já tinha assumido. E desde então começou também os rebaixamentos, o time começou a se afundar nas dívidas. Queria que vocês fizessem uma análise de cada presidente que passou desde então, o Beto Zini, o José Luiz Lorenzetti, o Leonel e o Mingoni. Se pudessem fazer uma pequena análise do que vocês acharam da gestão deles e do quanto eles contribuíram também para o que está acontecendo hoje. Bom, se essa pergunta me fosse feita no ar, na rádio, eu tomaria até um pouquinho mais de cuidado para responder, porque de repente eu teria que provar alguma coisa, né? Mas infelizmente, os presidentes que o Guarani teve, vamos colocar, eu não vou isentar o Beto Zini. Beto Zini, eu sempre tive muito respeito, porque conhecia futebol, era um apaixonado pelo Guarani, era um louco pelo Guarani, e se promoveu também muito com o Guarani. Também tem algumas coisas que foram passadas por cima em termos assim de análise, porque naquele tempo nós não tínhamos uma imprensa como temos hoje. E o Brasil também era diferente. E a informação era diferente. Exatamente. Hoje nós temos aí a globalização que se fala aqui, você... 10 minutos já está circulando na hora, né? É online. Então, mas o Beto Zini errou demais. Errou muito, comprometeu parte do patrimônio dele, até comprometeu. Só que também a gente sabe de algumas negociações onde ele envolvia apartamentos que ele tinha para dar como luva para jogador. Eu mesmo morei num prédio do Beto Zini, prédio dele que eu paguei as duras penas, e naquele prédio eu era o único pobre, porque só tinha nego milionário lá e só moravam jogadores de futebol. Por quê? Viu pro Guarani, recebia um apartamento de luva, mas quem que pagava esse apartamento? O Guarani que pagava esse apartamento. Não, começou com ele, efetivamente. Aí o Beto passou o tempo todo tentando colocar, eu estou contando a minha versão, Jota, vai interpelando. Não, mas senão, é o que aconteceu. O Beto Zini passou o tempo todo tentando colocar o time no Clube dos 13, mas era muito fechado e o Guarani não conseguia entrar. Quando o Beto Zini entregou para o Lorenzetti, e ele imaginava que o Lorenzetti não fosse dar conta, não fosse seguir em frente e depois iria entregar, olha, tá aqui, o Beto veio com uma licença, ele voltaria como o grande herói de toda a história. Não mais do que de repente o Lorenzetti dá um jeito de colocar o Guarani no Clube dos 13 e foi o que manteve o Guarani até então. Por que é que os presidentes, por que é que o Guarani tinha várias pessoas querendo entrar? Porque o Guarani era uma mina de ouro ainda, por quê? Porque tinha dinheiro, administrar o Guarani era uma beleza, por quê? Porque o cara não precisava contabilizar nada. O Guarani pagava salário, veja, eu até questionava isso. O Leonel ficou 5 anos, 5 anos são 60 meses. 60 meses. Ele saiu devendo 4 meses, ele pagou 56. Como? Ninguém sabe. Como? Ninguém sabe. Ele pagou. Porque não tinha dinheiro. Aí, nós conseguimos dinheiro para pagar o Guarani. Mas como é que vocês conseguiram? Não, eu conto o milagre, mas não conto o santo. Gente, quem é que garante, por exemplo, que o Clube dos 13, ao adiantar uma cota para o Guarani, ao invés de adiantar 1 milhão, adiantava 1,3 milhão? Isso aí não ia para banco, não ia para lugar nenhum. Ficava na conta de dirigentes.
Então é lamentável. Não Então aproveitaram. Não tinha um conselho fiscal efetivo, né, que realmente se interessasse em fiscalizar para saber o que estava acontecendo. E foi correndo aí, todo mundo que entrava tirava uma fatiazinha. Né? Eu acho que o Lorenzetti foi muito mal assessorado. Não via no Lorenzetti assim, nenhuma maldade, nenhuma pessoa que quisesse aproveitar da situação, tanto que ele entrou numa barca furadíssima com o Nino Nicoletti, na história da Turbo System, que eu coloquei o meu emprego na Rádio Central, na oportunidade, na televisão. Eu fui chamado pela diretoria da rádio, diretoria da televisão, dizendo, você está falando coisas... Eu falei, mas eu tenho que comprovar, o Nino Nicoletti era um estelionatário, ele tinha processos assim, dava a volta no Largo do Rosário, o número de processos. E eu avisei o Lorenzetti, falei, presidente, esse homem é assim, assim, assado. No fim, ele não deu ouvidos. Então eu acho que o Lorenzetti foi muito mais péssimo administrador do que uma pessoa que tentou aproveitar, do que venal. Sim. Aí, depois veio o presidente Leonel Martins, que eu achei que foi uma tremenda de uma decepção, e foi um momento que ainda no Clube dos 13 o Guarani pegou dinheiro, não teve transparência nenhuma. Aí ele fez uma jogada junto com alguns pares de diretoria para colocar o Mingoni, porque o Mingoni não poderia ser presidente. Ele não tinha condição de ser eleito, mas por uma manobra, por desistência daqui, obrigação, ele presenteou o Mingoni com a presidência e também ia fazer parte de toda a cúpula, mas o Mingoni deu de ombros para ele, largou. Esse, na minha visão, aproveitou muito o fato de ter sido presidente do Guarani, de todos os meninos da base, ele era diretor da base, sabia tudo, negociou alguns jogadores, o dinheiro sumiu, a história de Bruno Mendes extremamente mal contada, enfim. Aí hoje, Álvaro Negrão. O Álvaro ainda, a gente tem um pouco mais de contato, ele é um pouco mais aberto a diálogo, né? Pelo menos, existem alguns bugrinos que realmente voltaram a frequentar o Brinco de Ouro, porque ele realmente deu essa abertura, coisa que o Leonel, por exemplo, nunca fez. Não, centralizador. Né? Extremamente ditador. E o Mingoni também. Mingoni, apesar daquele semblantezinho de bonzinho, também era um cara extremamente ditador. E agora o Álvaro Negrão está tentando aí abrir o Guarani, as portas do Guarani, para quem realmente é bugrino e tem interesse em ajudar o Guarani. Então é por isso que hoje, se perguntarem para mim, eu acredito que o Guarani vai sair dessa situação. Vai demorar uns 3, 4 anos, acredito eu, para o Guarani voltar a se estabilizar. Mas se continuar esse trabalho do Álvaro Negrão, com seus pares aí, bugrinos efetivamente, o Guarani tem tudo para voltar a brilhar logo logo aí. Diante disso tudo que vocês falaram, cada um tem sua parcela de culpa, seja em um aspecto ou em outro. Dá pra dizer que alguém desses 4 deixou um legado pior, ou tem um pouco mais de parcela em todo esse rombo que ficou o Guarani? Tem algum deles que pode ser apontado como um responsável maior do que os outros? Ou é mais ou menos o mesmo bolo? O Beto Zini dava apartamento de luva para jogador. Não, mas aí não era ilícito, né? Não, tudo bem. Exemplo, ele vendia um apartamento, digamos, sei lá, por 300 mil. O dinheiro era outro e tal. O cara pedia 300 mil de luva, ele falou, dinheiro não tem, mas eu tenho, mas eu dou um apartamento. Dá um apartamento, e aí ele vendia o apartamento da construtora dele e pegava o dinheiro. Então, tudo bem. É uma questão de ser legal e imoral. Eu até acho que é imoral, mas não é ilegal. Não, mas teve. Depois teve o Lorenzetti com aquele pacto com o Atlético Paranaense, que até hoje não se inexplicável até hoje. Mandou Paulo André, mandou Simão, mandou aquele outro quarto zagueiro bom de bola que pintou aqui. Meu Deus do céu. Também era um nome composto. João Leonardo. João Leonardo. Então, mandou e não recebeu nada. Não é verdade? Eu acho assim, mais interessante, né? Eu acho que tudo veio, a cada gestão a coisa veio piorando. Sim. Piorando a cada gestão. Mas eu entendo pela oportunidade que teve
de melhorar, porque recebeu o apoio de todo mundo, eu acho que o Leonel. O Mingoni também não estava nem aí com o Guarani. O Mingoni entrou lá, não sei se tirou, se não tirou, até acho que sim, mas não posso provar. Mas eu acho que o Leonel, por ter ficado 5 anos, pelo nome que ele já havia tido no passado, por tudo aquilo que ele tinha feito no passado, eu acho que ele poderia fazer melhor. E eu acho que realmente ele deixa um legado pior. E o Mingoni tem um agravante que ninguém me tira da cabeça. Ele vendeu a final contra o Santos, tirou daqui do Brinco de Ouro, fez as 2 no Morumbi para ganhar dinheiro, não sei se para pôr no Guarani, né? Mas ninguém me tira da cabeça, o mando era da federação, mas eu ouvi o presidente Luiz Álvaro declarar aqui na Rádio Central. Ele falou, não tem problema nenhum, o Guarani pode jogar no Brinco de Ouro e a gente faz outro jogo na Vila Belmiro. Mas isso também não é legal, pode ser imoral. Não. Porque você precisa de dinheiro. Sim. Se você vai receber, olha, os 2 jogos, porque enfrentar o Santos no Brinco, enfrentar o Santos no Morumbi, enfrentar o Santos na Vila, claro que jogando no Brinco, o Guarani tem mais torcida, mas quantas vezes o Guarani foi rebaixado no Brinco, perdeu o título no Brinco. Então, isso aí também não significa, a torcida não joga. Mas o que eu quero dizer é o dinheiro. Não, foi para onde? Ah, bom. Ah, sim, aí é uma Para outra onde história. foi esse dinheiro da venda da No Guarani não tinha como, não tem como. Pois é. A conta bancária do Guarani é um mata-borrão. Você coloca água, absorve tudo. Qualquer dinheiro que entra ali. O Guarani não podia vender patrocínio na camisa para determinadas empresas sérias, porque as empresas tinham que ter nota, tinham que ter boleto, pagar em banco e tal. Não pode. Tem que ser tudo por baixo do pano. Tem que ser tudo por fora. Então, fica complicado. Fica complicado. Mas eu acho que o pior para mim foi o Leonel. É difícil apontar. Eu já teria muita dificuldade em apontar o pior de todos. O Capa Branca é nós, o Pandiano tem É verdade. Uma outra coisa que ficou muito evidente também nos últimos anos no Guarani, que é uma coisa que a gente vê muito no Palmeiras, está vendo agora no São Paulo, que é o racha político. A disputa de interesses é gigantesca. Queria saber de vocês o quanto isso também atrapalhou o Guarani, o quanto isso prejudicou, se hoje vocês ainda veem, mesmo na gestão do Álvaro Negrão, se isso ainda acontece. Bom, eu aprendi nos meus 43 anos de rádio a fazer uma pergunta quando há esses embates políticos dentro dos clubes. O que é que há de tão gostoso lá dentro que eu também quero? Porque o cara entra... O Leonel era como é que chamava o Leonel lá, que chorava? Sei lá, eles inventaram, a torcida pegou e fez uma junção de chorão com o Leonel. Deu uma coisa até interessante que no momento eu não consigo me recordar. Mas o Leonel, ele só lamentava, não tem dinheiro, não tem isso, não tem aquilo. E tá difícil, e no entanto eles entram na justiça para impedir que um cara dispute a eleição com eles. É verdade. Então, claro que isso aí prejudica e preocupa. O cara fala, mas não é possível, se a coisa tá ruim, não serve, por que o cara quer ficar e tantos outros querem entrar? Então isso prejudica, na minha visão prejudica. Inclusive nessa. Sim. Nessa gestão houve até um racha no começo aí, o presidente com vice, depois contornaram a situação e tal. É uma coisa assim, você já viu um clube de futebol onde o vice faz um boletim de ocorrência contra o presidente e depois eles dão me engano que eu gosto, para nós todos aqui, né, que está tudo bem, que está tudo certo. Mas... Não, o vice, na verdade, ele aceitou esse cargo e tentou fazer disso um trampolim para se candidatar à próxima eleição. Isso é notório, todo mundo sabe disso. Mas aí descobriram, né? Então, aí colocaram panos quentes e tal. Não sei se há ainda esse laço, mas parece que as coisas se acertaram. Mas o Álvaro Negrão, se ele conseguir subir o Guarani, se vocês vão apresentar esse TCC no final do ano, nessa hora já vou saber se o Guarani subiu ou se o Guarani não subiu, né? Mas eu digo a vocês, ele subindo o Guarani e devolvendo a série A1 do Paulista,
dá uma arrumadinha, ele vai se tornar um ídolo. Ah, vai. Que, aliás, em termos de presidência, qual que é o último grande ídolo da... Eu acho que é o Sérgio Carnielli, patrocinador da Ponte, que salvou a Ponte. Sem dúvida. Mas o Negrão tem uma vantagem, o Álvaro Negrão, porque ele é mais jovem, né? Ele é um cara mais atuante, você percebe que ele tá ligado nas coisas. O Leonel já... Ele não é chorão, né? Ele fica chorando toda hora. O Leonel já estava, sabe... Lesmonel. Não é chorão, era que é muito lento, é o lesmonel. É esse o termo que a torcida usava para o Leonel. Então, eu acho que o Negrão é a grande esperança, porque... E o Dinho me engana, né? É um cara novo, né? Um cara aparente... É um cara novo. Para o cargo dele, eu acho que é um cara bastante novo. E a gente percebe que ele está correndo atrás, ele está trazendo patrocínios pontuais, fixos, está correndo, está incentivando, está acompanhando o time, uma coisa importantíssima, coisa que o Leonel, por exemplo, não fazia. O Leonel ia para Goiás, ficava 10 dias, geralmente quando o Guarani perdia. Aí era para ele não dar justificativa nenhuma. Não é o caso do Negrão, que está todo dia no Guarani, sempre que pode viaja, enfim. Eu acho que o Negrão vai ser uma grande surpresa. Eu estou acreditando muito nisso. Vocês citaram no começo a negociação de parte do patrimônio do Guarani ali no entorno do Brinco de Ouro. Pelo que eu percebi, vocês não acham que essa seja a única saída, dá para buscar uma outra coisa. É mais ou menos isso, e se for buscar, qual seria uma outra saída que não seja negociar o patrimônio do clube? Eu já acho que, até um pouco tempo atrás, eu achava que tinha saída, agora não sei não, Alberto. Olha, eu disse que nós compramos o que nos vendem, né? A imprensa toda. E eu acho, por exemplo, que a venda do brinco eu sempre fui contra. Sempre fui contra vender o brinco. E sempre disse nos meus programas, nos meus comentários, se o brinco for vendido, é preciso que se forme uma comissão, mas com gente honesta e séria, para administrar a entrada desse dinheiro, porque vai acontecer o seguinte, vai ficar, a instituição Guarani vai ficar sem time, sem campo, sem brinco, sem nada e sem dinheiro, com toda certeza. Mas eu acho que a modernidade se você fizer negociar um entorno, se você fizer ali, tipo um mini shopping, onde você pode passear, o cara vai passear o jogo, leva a esposa, que vai com o filho, que tem onde passear, que tem onde gastar dinheiro em shopping, em lojas, enfim, fazer dali um centro de compras, né, de muita atração, eu acho que é a modernidade. Sim. Mas o Guarani tem que ser parceiro disso. Tem que ter parcela nisso. Claro, mas tem que ter a parcela. Pelo projeto que me foi mostrado, inclusive, pelo próprio presidente Álvaro Negrão, não entraria o dinheiro para o Guarani. As dívidas seriam negociadas pela empresa, pela empreendedora. O Guarani teria um centro de treinamento, um retrofit no estádio Brinco de Ouro, e o Guarani, com o que restasse em termos financeiros de crédito ainda que o Guarani teria junto à empresa, o Guarani ficaria com espaços. Espaços são vitalícios. O dinheiro, a rentabilidade é vitalícia. Então, nesse aspecto, eu acredito que dê certo. E acho que seria um caminho muito interessante. Até porque, hoje, o futebol caminha para uma forma... já vai mudar. Você viu a transação do Bali, gente? Que isso? O Joseph Blatter ficou estarrecido. Mas claro, todo mundo tem que ganhar. Todo mundo tem que ganhar, por isso que os negócios ficam muito caros, muito volumosos. E talvez por isso que até hoje não tenha sacramentado essa venda aí do entorno, porque tinha muita gente que não ganhava dinheiro em cima disso. Não, sim, a gente sabia, quer dizer, o que nos dizia é o seguinte, olha, e acho que graças a Deus, hein? Isso aí o Guarani Deus escreve cérebro em linhas tortas. Né? Hoje então, o Guarani estaria sem nada. O Guarani estaria sem. Então, porque teve muita gente gananciosa, muita gente gulosa, essa coisa não deu certo. Não só no Guarani, na prefeitura também. Era duro conversar com a chefona lá. Nossa, ela queria muita coisa. Então, o que acontece? Hoje, se o Guarani conseguir, e não é um projeto, pode ser até que nesse momento já estejamos vendo as obras, né? Sim. Só que lá atrás, quando a gente deu essa entrevista para vocês aqui, é o seguinte, a situação não é fácil. O trânsito é caótico, a infraestrutura. Você já imaginou? É simples.
6 horas da tarde, dá uma volta ali, perto, no entorno do Guarani, da Princesa do Oeste. Você já imaginou aquilo com torres e shoppings e tal? É duro, é uma questão muito complicada. De fluidez de tudo. Não se restringe só o projeto. Não, tem uma série de outras toda uma coisas. Infraestrutura. Poxa, vai mexer com tudo ali. Muita coisa que precisa ser ajustada. Mas eu vejo, respondendo assim, enfaticamente a tua pergunta, hoje eu não vejo uma saída para o Guarani que não seja essa, também pensando em futuro, não só em termos de momento. Como vocês citaram aí, o que envolve de dinheiro é uma coisa absurda, né? Ah, não dá nem para mensurar. Não falando do Álvaro, vocês falaram até que elogiaram muito ele. Mas pelo que a gente viu do passado, dá para confiar que isso vai dar certo, que isso vai andar? Ou ainda assim tem que ficar com o pé atrás? Ou dá para confiar que agora vai? Eu acho que tem que haver uma fiscalização. Né? Agora, pelo menos, o que a gente está percebendo é que a diretoria do Guarani está imbuída realmente em fazer um negócio transparente, um negócio claro. Né? Mostrou o projeto, quer dizer, é um negócio que está se apresentando com muita transparência. E tendo transparência, tendo uma fiscalização, um órgão fiscalizador que possa... porque a satisfação não é para nós, não, é para o torcedor do Guarani, pô. Né, Roberto? A gente trabalha para o torcedor do Guarani. Então, se houver essa fiscalização, tudo certinho, pô, eu acho que... Agora, em termos de dar certo ou não, só o futuro é que vai dizer. Agora, eu acho que startaram bem. E os que estão hoje na diretoria entenderam que os que passaram tentaram. E o Mingoni não, o Mingoni nem deu bola, porque o negócio do Mingoni não era futuro, o negócio do Mingoni era momento, era presente. Mas o que o Leonel e os outros tentaram fazer por aí, venda, esse negócio todo aí, é que havia uma necessidade deles próprios tirarem vantagem. Isso aqui doía muito. Hoje eu não vejo isso. Então por isso eu acho que vai sair. Né? Eu quando era moleque e tinha um ditado que dizia assim, ó, quem tudo quer nada tem. Né? E acho que os passados queriam muito, nada tiveram. E se for viabilizado esse projeto hoje, olha que vai ter gente mordendo o céu da boca de raiva. Vai. Com certeza vai. Só para a gente fechar uma última pergunta, com relação a clube empresa, a gente vê que muitos times